tudo bem com vocês? Vamos aqui caminhar e dar continuidade ao estudo do direito penal e hoje nós vamos falar do artigo 3º, tá ok? Vamos falar de leis temporárias e excepcionais e são assuntos que quando caem na sua prova você tem o dever e a obrigação de acertar. É um assunto muito fácil, cai com grande recorrência em provas, tá? Esse assunto é extremamente cobrado em provas, em todo tipo de prova e todo tipo de certame e nós vamos estudar profundamente sobre ele, tá? Nós vamos inclusive fazer questões para você ver como é fácil a cobrança desse assunto e aí uma questão dada quando cai para você. Claro, é dada para você que estudou. Para quem não estudou não faz ideia do que estava marcando, tá ok? Não faz ideia de qual é a alternativa correta. Então vamos lá, sem mais delongas, artigo 3º do Código Penal, vem comigo. O artigo 3º nos diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias a que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, tá ok? Então, esse é o artigo 3º. Embora decorridos o seu prazo, embora cessado, eu ainda continuo aplicando elas posteriormente, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária? A lei excepcional é aquela que visa atender a situações anormais da vida social. Ou seja, eu não tenho tempo de início e término pré-definidos. Enquanto durar, eu estou em lei excepcional. Enquanto durar a situação. Enquanto durar a situação. Exemplo, professora, nós estamos em guerra e teve uma lei. Beleza, quando que vai acabar a guerra? Ela tem prazo certo para acabar? Não. Ou seja, esta lei, que eu vou chamar de excepcional, ela vai ter duração enquanto houver guerra. No momento em que cessar a guerra, que eu não sei quando, aí sim acabou a lei excepcional. A durabilidade ou a vigência desta lei é enquanto durar a situação de excepcionalidade. Enquanto durar, por exemplo, uma lei que fala sobre chuvas. Quanto tempo vai durar essas chuvas? Eu não sei. Enquanto durar, beleza, eu não tenho uma data certa e específica para o término, tá? Toda vez que você tiver uma situação excepcional, sem data para término, o instituto a ser aplicado é lei excepcional, tá bom? A lei temporária tem tempo para começar, tempo para acabar. Eu sei exatamente o dia que começa, sei exatamente o dia que termina, tá bom? Essa é a lei temporária. E nos diz aqui, ela aparece no sistema jurídico penal já com a data de término. A excepcional, enquanto durar a situação. Essa aqui, temporária, tem que aparecer data, tá? Tem data. Eu sei exatamente o dia, o mês e o ano que ela vai acabar, tá bom? Eu sei tudo sobre a lei temporária. A lei excepcional eu só sei quando ela começa. Quando ela termina, só quando acabar a situação de excepcionalidade, tá bom? Vamos lá. O principal efeito da lei temporária ou da lei excepcional é a possibilidade de manter a sua ultratividade, ou seja, delas continuarem ativas após aquele período, tá bom? De vigência. Mesmo que isso seja mais grave para o réu? Sim, mesmo que isso seja mais grave para o réu. E aí nós já conversamos bastante que em direito penal eu vou aplicar tudo o que é em benefício do réu. Mas perceba que uma lei excepcional e uma lei temporária, ela já difere aí de tudo que nós conversamos, porque eu tenho uma situação de anormalidade, tá ok? Para eu ter uma lei excepcional, para eu ter uma lei temporária, eu estou em situação de anormalidade. Logo, eu vou continuar aplicando, ela tem ultratividade e eu vou aplicá-la lá na frente, mesmo que isso seja mais benéfico ao réu. Eu tenho esta lei que diz que erguer a mão em período X a Y é crime. Eu ergui a mão, exemplo. Beleza, acabou a lei, então quer dizer que acabou o meu crime também? Negativo, o meu crime vai ultraagir, ele vai lá na frente e eu vou ser punida lá na frente, mesmo que essa lei aqui de hoje não tenha mais vigor, tá ok? A lei excepcional e a lei temporária, por se tratarem de anormalidades, elas têm esta característica de serem ultraativas, tá bom? Grave esse nome, elas têm a característica de serem ultraativas. A lei penal temporária ou excepcional, ela tem uma previsão legal, tá ok? Que autoriza a sua ultratividade após cessar a sua vigência, justamente por essa anormalidade. Justamente essa anormalidade
vai dar a característica dela de ser ultrativa, tá? Então eu tenho previsão legal de ultratividade. Vamos lá para vocês entenderem bem como funciona. Eu trouxe esse quadro para vocês entenderem como funciona a aplicação. Aqui eu tenho o início da vigência da lei, tá bom? Aqui no meio eu pratiquei um ato contrário à lei. E aqui acabou, não tenho mais a lei. Esta lei foi revogada, tá? Não tem mais vigência. O que acontece? Os efeitos desta lei que eu pratiquei aqui, eu vou fazer, ó, isso aqui. Vão ser aplicados mesmo depois do término, tá? Justamente porque elas são dotadas de ultratividade, E deixei no quadro para vocês que lei temporária tem período de vigência definido. Falou na sua questão data, pode ir para temporária. Falou de situação de anormalidade, que eu não tenho data específica para o término, que será enquanto durar a anormalidade. Estou falando de lei excepcional. Ambas dotadas de ultratividade e eu vou aplicar mesmo após o término de vigência, tá bom? Mesmo após o término de vigência desta lei. Eu continuo aplicando. E vamos lá. Como isso é cobrado em prova, professora? Como isso cai na minha prova? Vocês vão ver como isso é fácil, tá? Aqui na tela pode aparecer aí para você um pouquinho pequeno por conta do tamanho da questão, tá, pessoal? Só que abra no material de apoio aí de vocês, aí no slide de apoio, e aí vocês vão conseguir aí ou ter ela impressa ou ter na sua tela um pouco maior, tá? Vamos lá e nós vamos ler juntos como isso cai. Isso aqui caiu em 2010 para Ministério Público Estadual de Minas Gerais, tá bom? Banca própria. E aí nós tivemos o cargo de promotor de justiça e nós tivemos o seguinte, sobre a lei penal temporária ou excepcional, quer dizer, ele queria saber sobre os dois e é o que eu digo para vocês. Perceba que o cargo é promotor de justiça, caindo lei excepcional e lei temporária. Nós vamos estudar aqui questões de polícia, de escrivão, investigador, caindo lei excepcional e lei temporária. Questões de magistratura, cai lei excepcional e lei temporária. Então, pessoal, não importa para qual prova, para qual certame você está estudando, para qual você está se dedicando no momento, a lei excepcional e a lei temporária, ela cai para todos, tá? O que vai diferir é a profundidade ou a forma de cobrança, mas você vai ver que é muito simples para todos os cargos. Você está fazendo para promotor? É tranquilo. Você está fazendo para investigador de polícia? É tranquilo. Professora, eu estou fazendo para técnico? É uma cobrança tranquila, tá? Eu só preciso que você saiba como cai em prova, preciso que você domine esse assunto para que você não erre o que é fácil. Você se permite errar o que é difícil. O que é fácil, o que é médio, você tem o dever e a obrigação de acertar para garantir a sua vaga, tá? Para garantir a sua vaga e uma boa colocação. Então vamos lá. Sobre a lei penal temporária ou excepcional, é correto afirmar que a. Aplicar-se-á aos crimes praticados no período em que esteve em vigor. Opa, legal! Embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Legal! Mesmo que ainda não tenha sido instaurada a ação penal, sim, pessoal, mesmo que eu não tenha instaurado a ação penal, mesmo que eu não fiz nada, eu vou contar o fato quando ele aconteceu. Se aqui a lei foi revogada, eu vou ultragir, eu vou aplicar e instaurar a ação penal aqui na frente, não tem problema. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restantes, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.